Mais uma vez eu venho falar com vocês sobre assédio moral e abuso de poder. Mais uma vez eu venho falar para vocês que a gente não pode naturalizar isso. A gente não pode desistir de tocar nesse assunto. A gente não pode entregar essa cidade, entregar a administração pública na mão de quem, enfim, de chefes, de servidores, de lideranças abusivas. A gente não pode torcer para que não dê em nada. Ah, não vai dar em nada. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. A gente precisa pensar em mecanismos, em ferramentas específicas para que abusadores, para que assediadores tenham receio de agir da forma como agem. Isso é possível, isso é prático, isso é técnico. Não é apenas uma cultura que a gente tem que combater. A gente precisa construir mecanismos legais para isso. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu falei sobre 2 casos de abuso de poder e assédio moral aqui nesse canal. O primeiro caso é sobre os guardas municipais que estariam sofrendo retaliação pesada por conta dos seus posicionamentos políticos e por conta, inclusive, de denunciar irregularidades no serviço da Guarda Municipal. Eu falei sobre esse caso, eu vou deixar o vídeo eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo, em que no vídeo eu explico melhor o que está acontecendo. O vereador Júnior Souza e o vereador Iveson chegaram a falar sobre isso na reunião plenária. O Júnior Souza chegou a divulgar o fato de que um dos servidores está precisando fazer uma vaquinha, gente, para pagar as contas no final de ano, porque ele teve o seu salário cortado como retaliação por fazer o que é certo. Ele foi retalhado com o aval da corregedoria. O vereador Iveson chegou a lembrar também um projeto, uma proposição que ele defendeu, propondo realmente mecanismos legais para dificultar a vida de assediadores, de abusadores, de coronéis, para dificultar a vida dessas pessoas. Eu também falei sobre essa proposição e eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre isso aqui na descrição. Aqui na descrição não, aqui nos comentários. Então esse é um dos casos concretos que eu falei essa semana sobre abuso de poder e assédio moral, que precisam ser observados, que precisam ser questionados, e a gente não pode se distrair do segundo caso. A gente não pode se distrair do segundo caso, até porque a gente tem data para resolver esse segundo caso. Que é o quê? É o caso da CPI do abuso, pessoal. A gente não pode esquecer isso. Tiveram alguns temas importantes no meu canal nessa semana, mas eu tô fazendo esse vídeo pra gente não se distrair. Não se distraiam. Tá precisando uma assinatura, tá faltando uma assinatura para os vereadores mudarem o requerimento da CPI e garantir a investigação. A CPI, eles estão querendo fazer com que a CPI acabe em pizza. Eles estão aceitando a torcida do não vai dar em nada, vai dar em pizza. Eles estão contando com a torcida desse pessoal. Eles estão contando com o fato de que as pessoas vão naturalizar esse sistema, esse mecanismo que existe na administração pública. Eles estão contando com isso. Eles estão contando que, enfim, as pessoas vão cansar desse tema, vão desistir e tá tudo certo. Ano que vem tem eleições, as pessoas já não vão lembrar desse assunto. Mas a gente não pode se distrair. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E a gente precisa garantir a 7ª assinatura. A gente precisa garantir a 7ª assinatura. Para que essas pessoas que fazem coisas erradas não fiquem em paz. Não se sintam tranquilas. Vocês estão me entendendo? Então qual que é o segundo caso? É o caso, enfim, da CPI do abuso, em que os vereadores que fazem parte da CPI ouviram um áudio extremamente problemático numa reunião da CPI. Todos ouviram. Eu até falei que se eu tivesse ouvido isso, eu ia parar na hora e falar, opa, peraí. A gente precisa parar tudo que a gente está fazendo para investigar esse caso. Eles viram lá e mesmo assim não quiseram investigar o caso na CPI com a desculpa de que a CPI o requerimento da CPI não previa a investigação desse caso. Então o Janderson Avelar fez outro requerimento para incluir na pauta da CPI esse caso. E outro caso também sobre a questão do assédio moral e do abuso de poder. Esse requerimento precisa de mais uma assinatura para ser aprovado. Pessoal, quem é que vai assinar? A gente precisa contar com a assinatura da vereadora Marlide Luquinha. Ela estava na CPI, ela ouviu o áudio, ela diz que ela tem um compromisso com as mulheres. Quem teria sofrido assédio moral e abuso de poder na Câmara Municipal foi uma mulher. Então a Marlide Luquinha precisa assinar esse requerimento.
A 7ª assinatura tem que ser dela, porque se não for dela, a coisa vai ficar muito feia. A coisa vai ficar muito feia para Marli de Luquinha, porque ela garantiu que tinha compromisso com esse caso, porque ela votou por todas as oitivas na CPI do abuso. Ela se mostrou disponível e disposta realmente a investigar isso. Então, se ela não assinar tudo que ela falou, que fez, tudo que ela fez, a gente vai perceber, a gente vai entender que não foi de verdade. Ela votou pelas oitivas porque ela sabia que as oitivas não seriam aprovadas. É isso que a gente vai interpretar. É isso que a gente vai interpretar caso ela não assine. Então a gente precisa lembrar a Marli. Marli, a senhora precisa assinar esse requerimento. A gente não tem que falar, não vai dar em nada não. Precisa ir lá lembrar a Marli que é isso que ela tem que fazer. Porque isso é mecanismo, isso é coisa efetiva para combater essa cultura coronelista. E ter essa percepção, pessoal, entender isso, pessoal, é um passo importantíssimo para que a gente consiga transformar um dos maiores problemas dessa cidade. Então não se distraiam, a gente tem até terça-feira para garantir a assinatura da Marli. Marli, a senhora me pediu para fazer uma retratação em relação ao meu erro da CPI de 2015. E eu disse para a senhora que a senhora não precisava pedir, que eu iria fazer essa retratação de qualquer forma, porque isso era o certo, isso era o justo. É muito simples, eu sempre falo isso. Faz o que tem que ser feito. Eu errei, eu me retrato. A senhora garantiu que tinha compromisso com esse caso, então a senhora vai assinar esse requerimento. Eu não preciso pedir para a senhora, ninguém precisa pedir para a senhora, eu tenho certeza disso. Então eu aguardo essa assinatura, todo mundo aguarda essa assinatura, ninguém desistiu disso, ninguém vai esquecer isso, tá? Ninguém vai torcer para que isso acabe. Eu não vou deixar que isso seja esquecido. Aos 45 do segundo tempo, antes da eleição, eu vou fazer questão de relembrar esse caso. Então, gente, compartilhem esse vídeo, para esse vídeo chegar na Marli, não através de mim, mas através das pessoas, ok? Vão lá no perfil da Marli e falem, Marli, podemos contar com a sua assinatura? Tá garantido? Não queremos desistir da CPI. Todas as outras CPIs podem ter acabado o impeachment até agora. Essa não. Ok, gente? A gente precisa assustar abusadores, a gente precisa assustar assediadores, a gente precisa assustar coronéis, a gente precisa explicar para essas pessoas que a coisa não vai mais funcionar da forma como eles estavam acostumados e seguros a agir, a funcionar. A gente precisa deixar um recado muito claro, que isso não é permitido. A gente não permite mais isso. Então eu conto com a assinatura da Marli e eu conto com a ação de vocês. Parem de torcer para que isso acabe em pizza. Parem de chegar nos comentários e desincentivar, desmobilizar as pessoas. E comecem a falar, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. A gente tem que pressionar os vereadores, em especial a Marli de Luquinha. Eu quero ver a assinatura da Marli. É muito importante que seja da Marli. Tá, gente? E ela sabe disso. Ela sabe que é importante para ela que seja ela. Essa 6ª assinatura. Não vamos desistir. Não vamos desistir de combater essa cultura, tá bom, pessoal? Não vamos nos distrair. O vídeo de hoje foi isso, foi para lembrá-los desse caso, tá? É isso. Vamos lá, vambora. Vambora. Sem distração e sem torcida negativa, sem desmobilização, tá bom? Se inscreva no canal e compartilha. Um beijo pra vocês. Tchau.